Olá a todos, todas e todos os navegantes da história, aqui fala Eliezer Brasil. A partir dessa semana eu estarei apresentando um programa quinzenal aqui no História em Casa, chamado Pílulas de História. Eu sou historiador formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tenho pós-graduação em História Política da América Latina e em Filosofia Política Contemporânea. Sou autor do livro A História que a gente viveu, das jornadas de junho à eleição de Bolsonaro, onde eu analiso o desenvolvimento e a ascensão dessa nova extrema-direita. Apresentei projeto no mestrado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo sobre o uso da história pelo cinema e atualmente faço pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Escolar. As pílulas nasceram no meu perfil do Instagram, onde eu vi a necessidade de usar essa ferramenta, essa rede social, para dialogar um pouco com a minha audiência e trazer um pouco da história, de como a história pode nos ajudar a entender problemas do dia a dia. Como que resolver problemas do passado podem ser fundamentais para a gente entender os problemas de hoje e achar soluções, questionamentos para esses problemas. A ideia não é dar respostas prontas, mas pelo contrário, auxiliar que as pessoas saibam fazer as perguntas certas. Até porque, como todos nós já sabemos, a história é um farol que ilumina para trás. Sejam muito bem-vindos e fiquem aí com as pílulas de história. E no nosso programa de estreia, eu vou falar sobre um episódio que aconteceu em Vaxå, Suécia, em 13 de abril de 1985. O Nordic Reich Party, uma milícia neonazista, organizou uma manifestação em forma de passeata em Vaxå, Suécia, para se posicionar a favor da supremacia branca, isso mesmo, em 1985. Além disso, também se posicionavam contra a globalização e contra a imigração. Levantavam bandeiras fortemente inspiradas no nazifascismo, que tanto horror causou no contexto das décadas de 30, 40 até meados da década de 50. O Nordic Reich Party era uma milícia neonazista formada por aproximadamente 50 jovens, todos eles muito bem fortes e dispostos, que levantavam suas bandeiras racistas, antissemitas e antiglobalização em um meio de praça pública, com toda a população passando e caminhando por ali. Ao ver tal evento, uma senhora chamada Danuta Danielsson não pensou duas vezes e, com a sua bolsa, ela atacou os manifestantes nazistas de maneira muito expressiva. E aí você pode pensar, o que deu na cabeça dessa senhora de atacar uma milícia neonazista? Nossa primeira sensação é pensar que ela foi agredida por essa milícia, mas não foi isso que aconteceu. Quando viram Dona Danuta Danielsson atacando os manifestantes neonazistas, outras pessoas que estavam na praça, sobretudo os mais jovens, se animaram com aquela cena e dispersaram a milícia a pancadas, não permitindo que eles continuassem a difundir publicamente os seus ideais racistas, supremacistas, antissemitas. O fotógrafo Hans Runderson pegou o momento exato em que Dona Danuta estava prestes a atacar o primeiro miliciano nazista na Suécia. Essa foto ficou eternizada como símbolo de ética, bravura e firmeza. E apesar de todos os horrores que o nazifascismo provocou, é muito curioso que ele ainda encontra espaço no debate político. Ele ainda é presente nos discursos políticos nas suas mais variadas formas, não só lá no século XX, como principalmente agora, nesse contexto de século XXI. Mas o que vem a ser o nazifascismo? O fascismo foi criado por Benito Mussolini há quase 100 anos e deriva da palavra fascio delitorio, que era nada mais que um conjunto de galos amarrados a um martelo e que significava símbolo de ordem e justiça utilizado pelos magistrados do antigo Império Romano. Esse experimento político
nasceu em março de 1919, quando Mussolini reuniu ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial em um grupo chamado de Faccio di Combattimento. Esse grupo, mais tarde, passa a ser chamado de os Camisas Negras. O fascismo é detentor de uma visão de mundo totalitária, o Estado total, o Estado totalitário, que é aquele que prevê a não existência de diferenças, a não aceitação de valores contrários aos valores considerados padrões e corretos por aquele que está no poder. É aquele que não aceita as diferenças ideológicas, as diferenças de comportamento, as opções sexuais, o Estado totalitário, todos juntos em prol de um único objetivo. O fascismo, ele prevê um Estado ultranacionalista, um nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo exacerbado, muitas vezes ufanista, tendo a mídia como um importante elemento da manipulação de símbolos nacionais, com o intuito de gerar essa homogeneidade, esse Estado total, que minimiza as diferenças internas e que coloca todas as pessoas para pensarem de uma só maneira. O fascismo ele é também corporativista, porque ele interferiu diretamente na formação de sindicatos e formou grupos, milícias, com o objetivo de defender, de maneira até mesmo armada, os interesses do governo. Os partidos fascistas geralmente defendem a militarização até mesmo da sociedade civil, de maneira que fazem com que a sociedade civil adote hábitos militarizados. Isso tudo acontece porque o fascismo promove uma verdadeira obsessão com a segurança nacional. Todos os líderes fascistas da história sempre criaram algum tipo de ameaça que eles deveriam combater. Ameaças que podiam ser externas, como um inimigo invasor, ou inimigos internos a essa nação, que precisavam ser combatidos. Isso cria na audiência desses fascistas a ideia do nós contra eles. Nós somos possuidores de uma missão, nós somos cruzados em nome do desenvolvimento da nossa nação, enquanto eles são nossos inimigos e precisam ser combatidos. Esse tipo de posicionamento gerou as mais diversas violências quando esses líderes fascistas chegaram ao poder. Violências discursivas, simbólicas e, no final, violências de fato, com perseguições, torturas, mortes e extermínio. Uma outra característica dos estados fascistas é o absoluto desprezo pela ciência e pela arte, uma vez que esses setores podem muitas vezes desarticular as teorias que os fascistas preveem, ocorre uma forte campanha anticientífica, antiartística, pautada sobretudo em teorias de conspiração criadas por eles próprios, com o intuito muitas vezes de reescrever a história baseada na visão de mundo que os fascistas defendem. A ideia de negar a ciência e de negar a história é amplamente difundida em todos os regimes fascistas, que obviamente não defendem os direitos humanos. Pelo contrário, esses direitos humanos eles são colocados como uma aberração para impedir o crescimento da nação, para impedir que a nação prospere, para a proteção daqueles que eles julgam corruptos. O nazismo foi a expressão mais radical e mais violenta do fascismo, surgido anos depois na Alemanha e que teve como sua grande mente pensante Adolf Hitler, juntamente com o seu gabinete mais próximo, Himmler, Speer, Goebbels, Strauser. O nazismo ele pegou o fascismo e elevou à 10ª potência, acrescentando teses de eugenia, de superioridade racial, que culminaram num dos eventos mais trágicos da história e certamente o mais trágico do século XX, que foi o Holocausto. Além da Segunda Guerra Mundial, os nazistas traçaram sua guerra paralela pela superioridade racial, o que culminou na eliminação de aproximadamente 6 milhões de pessoas nos campos de concentração.
Quando Dona Danuta Danielsson atacou a milícia neonazista na Suécia em 1985, ela não estava atacando aquele movimento, mas ela estava atacando a representatividade histórica que esse movimento representa. Há um antigo ditado judeu-alemão que diz: se há 10 pessoas em uma mesa e se senta um nazista e nenhuma delas se levanta, então há 11 nazistas em uma mesa. A foto de Dona Danuta Danielsson atacando a milícia neonazista, eternizada pelo fotógrafo Hans Hunnersson, se transformou em uma estátua que até hoje está lá em Vaxå, Suécia, para que todos se lembrem da coragem dessa senhorinha que não pestanejou em atacar aqueles que defendem a faceta mais triste e violenta da nossa história. E nós? Quanto mais nós vamos tolerar até que a gente se levante dessa mesa? Quanto mais banalização do mal nós teremos que ver até que nós expulsemos esses nazistas que se sentaram à nossa mesa? Estejam atentos, estejam fortes. Essa foi a pílula de história dessa semana. Aqui é Eliese Brasil.